você. Na semana passada nós encerramos a série de programas sobre a avaliação fiscal dos balanços. Falamos sobre os efeitos tributários das contas registradas no ativo, no passivo, nas despesas, nas receitas. Acho que tinham ali informações bastante importantes, principalmente no que diz respeito a receitas e despesas, onde eu mostrei para vocês que existem alguns detalhes que pode fazer a diferença em uma tributação maior e uma tributação menor, e espero que tenha sido proveitoso para vocês e fica aí um material também para consulta, enfim. A partir da semana que vem eu vou começar uma série nova de programas para falar sobre reforma tributária. Eu não gosto muito de falar sobre hipóteses. A gente já teve aí desde o início do ano pelo menos 3 projetos de reforma tributária que não foram para frente, tem apenas um agora que talvez vá vingar. Eu não gosto muito de falar sobre isso enquanto não seja aprovado por uma razão muito simples, isso acaba criando uma expectativa, a gente fica aqui parecendo mensageiro do apocalipse, falando um monte de coisas que podem acontecer, que podem aumentar carga tributária, que pode fazer isso, fazer aquilo, e no final acaba não acontecendo nada daquilo, ou então se coloca aí uma série de emendas, porque para vocês entenderem, eu acho que todo mundo sabe como funciona o processo legislativo no Brasil, alguém propõe uma alteração de lei, pode ser vindo do próprio legislativo ou do executivo, como esse caso que está para falar sobre reforma tributária, o mais recente, né, que é o projeto de lei 2337, e isso vai para o Congresso. E chega no Congresso, se enche uma série de coisas lá dentro, se coloca um monte de emendas, enfim, se coloca o que se chama de jabuti, enfim, se transforma completamente aquele projeto inicial. Depois esse projeto vai para votação, se aprovado ele vai para o Senado, chega no Senado novamente, ele pode sofrer certas modificações, volta de novo para a Câmara dos Deputados, e enfim, sai a lei e o governo federal sanciona, e às vezes o governo federal também vai lá, o presidente da República tem o poder do veto. Ele vai lá, veta algumas coisas, aí isso volta para o Congresso para confirmar ou não confirmar o veto. Então, para não gerar expectativas muito ruins ou boas, eu não gosto muito de falar sobre isso, mas atendendo a alguns pedidos, eu vou fazer alguns programas sobre reforma tributária. E esses programas vão ter uma tônica um pouco diferente daquilo que a gente costuma ver. Então, normalmente se fala, vai acontecer isso, você pode fazer aquilo. Não, eu vou voltar um pouco mais. Eu vou voltar ao histórico das leis que estão sendo mudadas, por que elas foram editadas naquela época, qual era o objetivo, qual era a mensagem que o Executivo mandava para o Congresso, para vocês entenderem essas modificações que, se porventura se concretizarem, aquelas que podem ser objeto de um contencioso tributário e aquelas que simplesmente a gente tem que aceitar e levar a vida adiante. O Brasil hoje tem um contencioso tributário de cerca de 5 trilhões de reais de discussões entre fisco e contribuinte. E a grande maioria deles são exatamente baseados em teses jurídicas, contestando a existência, a eficácia, a legalidade e ou a constitucionalidade de algumas leis. Esse projeto 2337, do jeito que ele está, se ele for aprovado assim, vai ser mais um motivador de diversas ações judiciais. Ações judiciais para preservar direitos adquiridos, ações judiciais para combater certas ilegalidades da própria lei, que o Brasil é um país engraçado, né? O Brasil ele tem leis que são leis inconstitucionais, então, embora haja uma comissão específica para isso no Congresso, que é uma comissão para verificar a constitucionalidade das leis, mas consegue-se aprovar leis inconstitucionais, então vai a discussão parar no STF, e a gente também tem leis ilegais. O que são leis ilegais? São leis que, por exemplo, colocam certas imposições que a própria lei não diz. Eu vou falar sobre isso também nesses próprios programas para vocês entenderem como é que a gente pode ter leis que são leis legais, que são leis que não cumprem exatamente o que uma lei anterior determina. Porque o mundo jurídico, ele também tem uma hierarquia. A gente primeiro tem lá a Constituição Federal, que é a mãe de todas as leis.
depois vem as leis complementares, depois vem as leis ordinárias, depois vem os decretos, enfim. Então, toda essa hierarquia ela tem que ser observada. Então, se uma lei complementar determina que certa coisa não pode ser feita, uma lei ordinária não pode ir lá e mandar fazer. E a gente tem alguns exemplos assim. Então, vai ser uma série de programas um pouco diferente daquilo que vocês já viram, justamente para entender o que existe, o que pode ser mudado e quais serão as consequências dessas mudanças e o que a gente pode fazer, porque sempre tem algo que nós podemos fazer. Valeu? Então a gente se vê na próxima semana e já sabem, é só vocês clicarem aqui embaixo que vocês conseguem ter acesso a todo o meu conteúdo nas redes sociais e ajudar a divulgar esse trabalho. Um abraço, até lá. Tchau.